Muito bom dia, são 8 horas mais 5 minutos, 8 horas 5 minutos. Hoje, dia 21 de maio de 2019, está começando Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia, com os seguintes destaques para esta terça-feira. Inflação do aluguel acumula taxa de 7,78% em 12 meses. Enem, candidatos sem isenção tem até quinta-feira para pagar inscrição. No nosso quadro Justiça em Questão, você vai ficar sabendo o que é stalking, exatamente, e como esta infração pode ser punida pela lei. Nos destaques do esporte, Paulo Mazola traz as últimas informações do mundo esportivo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nairlan, bom dia aos nossos ouvintes internautas. Pois é, hoje na terça-feira, Atlético vai até o Chile enfrentar a equipe do União La Calera. E o Cruzeiro aí hoje à tarde promete ter uma lavação de roupa suja, né? A diretoria vai aí chamar aí jogadores e comissão técnica para saber realmente o que está acontecendo nos lados da Toca da Raposa, né, Irlanda? Ok, muito bem. Todas, a partir de agora, essas e outras informações você confere aqui no Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. São 8 horas mais 7 minutos, 8 horas 7 minutos, e a gente começa trazendo para você a informação, né? Olha só, o Índice Geral de Preços Mercado IGPM, usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou inflação de 0,58% na segunda prévia de maio deste ano. O resultado é inferior ao apurado na segunda prévia de abril, que foi de 0,78%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o indicador acumula taxa de inflação de 3,69% no ano e de 7,78% em 12 meses. A queda da taxa da prévia de abril para a de maio foi puxada pelos preços no atacado, no varejo e na construção civil. A inflação do índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, caiu de 0,66% na segunda prévia de abril para 0,4% na segunda prévia de maio. O índice de preços ao produtor amplo, que mede o atacado, caiu de 0,89% para 0,72% no período. O índice nacional de custo da construção recuou de 0,39% na segunda prévia de abril para 0,06% na segunda prévia de maio. 8 horas 8 minutos, 8 horas 8 minutos. Candidatos do Enem sem isenção têm até quinta-feira para pagar a inscrição. Finalizadas as inscrições por Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes que não obtiveram isenção têm até a próxima quinta-feira para pagar a taxa de inscrição. O valor é de R$ 85,00 e pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e correios. Quem teve direito à isenção do pagamento da taxa e concluiu a inscrição no prazo tem participação garantida. As inscrições para o Enem foram encerradas na última sexta-feira com 6.384.957 inscritos. O total de participantes confirmados será divulgado no dia 28 deste mês. As provas serão aplicadas em 2 domingos, 3 e 10 de novembro. Quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir este ano pode usar as notas do Enem, por exemplo, para se inscrever em programas de acesso à educação superior com o Sistema de Seleção Unificada e o programa Universidade para Todos, o ProUni, ou de financiamento estudantil. Para reforçar o conhecimento dos candidatos, a empresa Brasil de Comunicação oferece várias estratégias gratuitas, como questões do Enem, no qual os estudantes têm acesso a um atualizado banco de dados que reúne provas de 2009 até 2018. O site da EBC permite a resolução das questões online com o recebimento do gabarito. 8 horas 10 minutos, 8 horas 10 minutos, mais de 70% da violência sexual contra crianças ocorre dentro de casa. Isso mesmo, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrados no último sábado,
pais e crianças de 0 a 14 anos participaram de uma corrida que reuniu cerca de 800 pessoas, numa iniciativa da Polícia Federal, com o apoio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e do Governo do Distrito Federal. O objetivo é alertar a sociedade sobre esse tipo de crime e envolver a família na prevenção e combate. Dados do Disque 100 mostram que só no ano passado foram registrados um total de 17.093 denúncias de violência sexual contra menores de idade. A maior parte delas é de abuso sexual, mas há denúncias também de exploração sexual. Só nos primeiros meses deste ano, o governo federal registrou 4,7 mil novas denúncias. Os números mostram que mais de 70% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são praticados por pais, mães, padrastos ou outros parentes das vítimas. Em mais de 70% dos registros, a violência foi cometida na casa do abusador ou da vítima. Números assustadores, né, Paulo Mazzola? Muito assustador, né? Está sendo essa semana toda aí se batendo nessa tecla aí, mas é aquela coisa, né? Está sempre todo muito perto e a pena que é isso, né? Que geralmente aí o abusador e tal faz parte da família, conhecido, e é muito difícil de resolver esse problema. 8 horas mais 12 minutos, 8 horas 12 minutos. A campanha Maio Amarelo, realizada pela Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros, em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, SAMU e Corpo de Bombeiros, começou no dia 4 de maio e já está chegando aí a sua conclusão. Mas antes do fim do mês, a iniciativa, que tem como intuito diminuir o número de acidentes de trânsito na cidade, ainda tem em sua programação vários eventos. Como, por exemplo, uma palestra no Distrito Industrial. Hoje, às 8 horas, vai acontecer uma blitz educativa no posto da Polícia Rodoviária Estadual na BR-135. E no próximo sábado, dia 25, na conclusão do Maio Amarelo, será a vez de uma simulação de um acidente com vítimas envolvendo uma locomotiva e um veículo de passeio na passagem de nível do bairro São Judas. A atividade começará às 9 horas e terá cerca de 1 hora de duração, contando com a participação do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil e Militar, entre outras instituições. Interessante esse trabalho. Muito interessante, né? O Biratã, inclusive, quando esteve aqui, ele passou essas informações pra gente, né? Exatamente. 8 horas 13 minutos, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Paulo Mazzola, você sabe o que é stalking? Olha, não faço nem ideia. Vamos saber no próximo bloco, né? Exatamente, né? No nosso quadro Justiça em Questão, a gente vai saber o que é o stalking e nós vamos saber que existe punição para este tipo. Não é considerado crime, é considerado infração, mas pode, infração melhor dizendo, mas pode ser punida, né, com inclusive prisão de 15 dias, tá certo? São 8 horas 13 minutos, 8 horas 13 minutos, você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Temax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Protemax. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições.
Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 16 minutos, 8 horas 16 minutos, estamos de volta, você conferindo o nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. E a partir de agora, né, vamos para o nosso quadro Justiça em Questão, exatamente, né? E você vai descobrir agora o que é o stalking e como esse crime pode ser punido, tá certo? Eduardo Júnior, no nosso quadro Justiça em Questão, que você confere agora. Você conhece ou já ouviu falar em stalking? Também conhecida como perseguição obsessiva, é uma forma de violência na qual a vítima tem a sua privacidade e intimidade violadas. Apesar de a prática não ser considerada crime, as vítimas de stalking podem recorrer à justiça para assegurar que seus direitos e sua integridade sejam preservados. Veja só. Em tempos de redes sociais, quem nunca deu aquela espiadinha no perfil de outra pessoa? Qualquer um já fez isso, né? Quem nunca procurou saber no perfil na rede social de outra pessoa, não tem rede social, basicamente. A gente sempre descobre através de rede social várias coisas. Quando se trata de bofe, então, a gente descobre certamente. Basiquinha sim, não vou mentir falando que não. Básica sim, mas aquela stalk pesado não. Hoje a rede social ela faz parte da nossa vida, faz parte da forma como a gente se inclui socialmente, né? Quando uma entrevista de emprego, você usa o LinkedIn, você usa as suas redes sociais para estabelecer laços sociais, para estabelecer relacionamentos, né? Então seguir uma pessoa, você ser seguido, é algo que faz parte da nossa cultura. Então a partir desse momento começa a fazer sentido a gente pensar aquilo que o seguir está dentro da normalidade e aquilo que no seguir extrapola uma normalidade vai passar para um adoecimento e vai passar para algo que seja de fato invasivo. O stalking vai muito além de checar o perfil de outra pessoa. O termo, já bem incorporado ao vocabulário brasileiro, tem origem inglesa, significa perseguir. Essa perseguição pode ser virtual, o chamado cyberstalking. Nesses casos, o advogado aconselha a não dar aquilo que o perseguidor quer. Atenção! Eu não acho que a resposta ao stalkeador é uma boa estratégia. Eu acho que muitas vezes o stalkeador ele não revela sequer a sua identidade. Então é necessário primeiro que a gente consiga buscar elementos de prova para poder fazer a identificação inequívoca do agente, do stalkeador. E muitas vezes numa primeira mensagem, na segunda, na terceira, quarta, talvez a gente não consiga isso. Então quanto mais o sujeito agride, mais chance a gente tem de repente, conseguir a identificação inequívoca do mesmo. O cyberstalking se baseia em ações como o excesso de telefonemas e de mensagens, mas pode sair do ambiente virtual para o real. Esperar pela pessoa nos lugares onde ela passa, enviar presentes indesejados ou visitar o trabalho da vítima são condutas típicas de um stalker e chegam a provocar medo, como aconteceu com esta mulher que resolveu documentar a perseguição sofrida e postar nas redes sociais. Como você entrou? Sai da minha casa. Sai da minha casa! O comportamento do stalker pode aparentar um distúrbio, mas não é reconhecido como doença. Para a psicologia não existe uma patologia que se chama stalking, né? Stalking é um fenômeno, é um comportamento e por trás disso e junto com outros tantos elementos é possível que você delimite o que de fato levaria essa pessoa a esse ato de perseguição.
A recomendação para vítimas de stalkers é guardar provas. O que ela tem que fazer, primeiro, se resguardar documentando aquilo, printando o que dá para printar, guardando as conversas ou as ofensas, e depois ela pode procurar um advogado e, através desse advogado, entrar na justiça e requerer medidas protetivas, por exemplo. Ou até, se quiser fazer uma coisa mais formal e mais completa, ela pode apresentar uma notícia-crime e um inquérito será levado à frente com base nessas informações da vítima. Foi assim que a Carolina conseguiu uma medida protetiva contra o ex que a perseguia. Hoje é dia 18 de abril de 2018 e hoje eu recebi a minha medida protetiva. Está aqui na minha mão. Este é um fenômeno mundial. A Inglaterra tipificou o crime em 1997. Portugal fez o mesmo recentemente. Nos Estados Unidos, a conduta foi tipificada na década de 90. O estado da Califórnia foi o primeiro a incluir o stalking em seu código penal, depois que uma atriz foi morta por um fã obcecado. E a indústria cinematográfica aborda esse assunto faz tempo. Nos anos 80, o filme Atração Fatal contava a história de uma executiva que decidia fazer parte da vida de um homem a qualquer custo. E ainda hoje, o stalking continua em pauta. Mas, no Brasil, essa prática ainda não foi criminalizada. O stalking não é considerado crime, trata-se de uma contravenção penal. O stalking se enquadraria no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que justamente é redigido com a seguinte forma: molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável. Prisão simples de 15 dias a 2 meses ou multa. Outros atos, a não ser os da rede social, outros atos que já se constituem crime são crimes. Por exemplo, ameaça. Ameaça é um crime. Então já tem a pena de ameaça, que é de 3 meses a 1 ano, que já é previsão legal para ela. Via de fato, entrou numa via de fato também, já é crime. Para o advogado, a Lei de Contravenções Penais é útil, mas ainda é possível construir um cenário ainda melhor. Ela ajuda em vários casos. Essa prática não se torna impune. E muitas vezes o stalker age pensando que ele vai ter total anonimato e impunidade, o que nem sempre é verdade. Mas o que a gente sabe é que é necessário que uma lei específica, quem sabe, pode ampliar a pena em relação a esse crime, que deixa marcas realmente muito perigosas, com muitos danos na cabeça das pessoas que são vítimas. Pois é, Mazola. E aí, o que você achou dessa informação? É bem interessante, né? Hoje, nesse mundo virtual aí que a gente vive, realmente tem pessoas, né? Muitas pessoas que já deve ter acontecido com todo mundo, tem pessoas que são de frequentarem nossas redes sociais, de deixar um recado aqui, algo constrangedor ali e tal, né? Ou algum tipo de ameaça às vezes. E até curioso, né, Irlan, que hoje até que não nas redes sociais aí mais comuns aí, como vamos dizer assim, um Facebook, você até não tem acesso a quem acessa o teu Facebook. Agora já é uma coisa que até eu lembro que antigamente no Orkut tinha. No Orkut apareciam as pessoas, né? Que tinham visitado o seu perfil, né? É verdade. E hoje no Facebook não tem esse controle aí, então muita gente fica, bem dizer, te vigiando aí e a gente não tem noção. Rapaz, outro dia eu tem um perfil chamado Cris Brito 10, que vive tentando me acessar e tentando acessar também todas as pessoas que eu tenho amizade. E ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Eu acho interessante isso porque as pessoas também utilizam-se de fakes, né? Para poder tentar fazer esse tipo de coisa, né? Como foi dito ali, né? Pensei que vai ficar impune e tal, mas não fica, né? Que hoje pode se ter acesso ao IP e tal de uma máquina. Exatamente, tal, é só pegar o IP que aí vem ou se for do celular, ou se for, por exemplo, né? Se a pessoa acessa uma lan house, por exemplo, aí o IP da lan house está lá, aí a lan house vai ser notificada. Isso, e a lan house tem acesso das pessoas, né? Se a pessoa acessa de casa, aí é de casa. Então é uma coisa interessante isso, viu? Muito mesmo. Essa matéria foi muito oportuna mesmo porque eu estava me perguntando sobre isso aí, sabe? Uma opção de pessoas já tinham reclamado isso aí.
8 horas mais 25 minutos, 8 horas 25 minutos, vamos às notas da Leila Santos. Você sabe que a nossa produtora aqui cobra mesmo, né? É, isso mesmo, vambora. Ela é danada, ela não perdoa a gente não, viu, Paulo Mazola? E a câmera tava em você só, viu? Agora tá em mim, viu? Ela não perdoa a gente não. Mas assobiar e chupacana é difícil, né, Mazola? Exato. Mas vambora. Você conhece essa frase? Sim, subir a chupacana. Agora uma vez teve uma pessoa que acabou com isso, fez uma flauta de cana. Ele tava subindo e chupando cana. Isso é de Santa Catarina, essas piadinhas assim? É assim mesmo, ele fez a flautinha de cana. Aí pronto, né? Resolvido o problema. Muito bem, olha, as obras do Parque Municipal Cândido Canela, nos fundos do Terminal Rodoviário e o Deberto de Freitas, no bairro Canelas, estão em ritmo acelerado e representam uma grande conquista alcançada graças à parceria entre a Prefeitura e representantes de segmentos sociais. Nessa semana, o canteiro de obras do parque foi visitado pelo filho de Cândido Canela, o ex-presidente do Automóvel Clube Empresário Reinini Canela. Na oportunidade, ele agradeceu pela homenagem, plantou 2 mudas de piquezeiro no parque e se surpreendeu com o ritmo do serviço e com a dimensão da obra. Propagandas da prefeitura à parte, a questão dos parques da cidade é muito importante. Muito importante, realmente, né, vários parques aí bem, é bacana que a cidade fica muito mais bonita. Foi realizado na Galeria Godofredo Guedes na sexta-feira, no Centro Cultural Hermes de Paula, a abertura oficial das comemorações pelos 40 anos do espaço, que é dedicado a todas as manifestações artísticas, culturais e folclóricas de Montes Claros. O início das comemorações foi marcado pela abertura de uma exposição coletiva de artes plásticas no local, que será aberta à visitação pública até o dia 1º de junho e reúne obras de 40 artistas que fazem parte da história do Centro Cultural. Diversas personalidades ligadas à arte e à cultura locais estiveram presentes na solenidade, que contou com a participação de várias autoridades municipais. O secretário municipal de Cultura, João Rodrigues, nosso parceiro aqui, né, que também é artista plástico, destacou aí sua emoção em abrir as comemorações de aniversário do centro, como exposição de pinturas e esculturas que conseguiu reunir obras de tantos talentos da cidade. Paulo Mazola. Não, Montes Claros é uma cidade cultural, né, uma cidade que respira aí cultura por todos os meios. Temos aí o Conservatório, que é um grande representante aí da cultura montes clarense. E 40 anos, né, do Centro Cultural, eu vi algumas fotos aí também, e tomara que venha ser um espaço que venha a ser revitalizado e que realmente possa ter, né, teatro, cinema, né, exposições, que venha a ser um espaço que possa ser utilizado por toda a população montesclarense. Mazola, você que é de Floripa, você que é Sim. Catarinense, né? Como é que fala a pessoa que é de Santa Catarina? É catarinense? Catarinense. Pois é. Você acha Montes Claros uma cidade cultural? Você que veio assim, de lá pra cá? Deveria ter, tem até espaços assim que lá em Santa Catarina, em Florianópolis, pelo menos não tem. Certo. Um conservatório de música, aquela coisa assim. Eu acho assim que não deixa nada a desejar, até por talentos, por tudo que envolve aí, né? A questão do folclore também muito rico. Montes Claros realmente não deixa nada a desejar a outras cidades. Tudo bem, muito obrigado. São 8 horas mais 29 minutos. Daqui a pouquinho os destaques esportivos, Mazola. Vamos falar aí. Falar hoje o jogo do Atlético. Tem roupa suja pra lavar. E lá pela toca hoje parece que a roupa suja vai ser lavada. E você tem informação aí pra nós? Temos informações aí de tudo que parece que tá acontecendo lá pelo lado do Cruzeiro e o Atlético jogando hoje aí pela Sul-Americana. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore. lbv.org/diga sim. Todos os dias, a LBV diminui... Para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações.
Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Protemax. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 32 minutos, agora 8 horas 32 minutos, vamos para o nosso bloco do esporte. E para falar de esporte, é com ele mesmo, Paulo Mazzola. Vamos falar primeiro do quê? Do Cruzeiro ou do Atlético? Falar primeiro do Atlético, que vão deixar o momento Nelson Rubens para depois, então, né? Primeiro vamos falar de dentro de campo, né? Depois vamos com as fofocas aí de bastidor. Atlético entra em campo hoje, né? Lá no Chile, contra o Unión La Calera. Primeiro jogo aí da Copa Sul-Americana. 3 titulares somente, né? Guga, Elias e Chará, né? E vai ser um time aí bem alternativo aí para essa partida de logo mais aí. O grande desafio do Atlético lá é a questão que parece que lá também é grama sintética. E vamos ver aí como o Atlético vai se sair, né? Não coloca, o Rodrigo Santana ontem em entrevista falando que não coloca esse time aí porque desmerecendo a Copa Sul-Americana, não. É porque realmente o jogo contra o Flamengo foi muito puxado e é o que o Atlético aí tem de melhor aí, pensando que sábado também já tem uma outra pedreira que é o Grêmio, né? É interessante observar o seguinte, né, Mazzola, que o Atlético tem, pelo que eu percebo, né? Se eu estiver errado, mais uma vez eu peço você me corrigir. Parece que ele tem uma questão física muito limitada. Tem, porque o elenco é curto, né? Então o pessoal quando joga no limite, né? Joga e realmente é bom dar uma segurada aí na turma também, porque para não estourar, né? Então o Rodrigo Santana, como ele falou, não é desmerecer a Sul-Americana. Infelizmente é o que eu tenho para utilizar. Então, bacana do Rodrigo Santana é que ele joga limpo, né, Mazzola? Com a torcida, com o torcedor. É isso que ele tem, né? E é isso que ele vai usar. É o material humano que ele tem, o que ele vai usar, né? Muito bem. O jogo é que horas? 21h30, né? 8h30 lá aqui tem 1 hora de fuso, 21h30. No Chile. E outra coisa, aí não tem TV também, não tem nada. É só o radinho também. Não tem nem TV aberta, nem fechada. A turma para acompanhar só no radinho, que acho que é jogo do Facebook, não é isso? Isso, exatamente. Tem até uma instrução. Poxa vida, me perdi agora, né? Mas eu vou fazer uma publicidade aqui, depois eu me entendo com o dono da televisão. O Super Esportes, né? O site Super Esportes tem um link lá onde você pode acessar e assistir o jogo, viu? O site Super Esportes tem um link também. E a Rede Minas também vai transmitir esse jogo. Eu digo a nível de acompanhar, porque a gente tem que acompanhar mesmo, né? Não tem jeito, né? Então, daí o Atlético, então seria isso, né? Porque no sábado já tem parada dura, que é o Grêmio. A questão ontem que a gente até falava aí do treinador português, né? Que estava até acompanhando o jogo, mas ele desmentiu qualquer tipo de negociação. Ele diz que está no Brasil para observar jogador, né? Mas que realmente não tem nada com o Atlético. Só lembrando também que no final da semana parece que o Osório também negou, né? Também colocou que não está negociando com o Atlético também, que não tem nada.
Eu acho, francamente, que o Atlético tem que parar com isso aí agora e seguir viagem com o Rodrigo Santana e boas. Eu acho. Não sei se você concorda comigo, Não, mas... também concordo também, né? Vamos até, já que o resultado tá bom, o time vem produzindo, né? Apesar de todas as dificuldades aí, vão com o Santana mesmo, vão embora aí, seja o que Deus quiser. Exatamente, né? Agora vamos falar de Cruzeiro. Bom, ontem você teve acesso aí a uma conversa entre os jogadores, entre os atletas do Cruzeiro. Eu gostaria que você passasse aí para os nossos telespectadores, Mazola, né? A impressão que você teve e a análise que você fez desse jogo. Ainda ontem até o Thiago Neves coloca que tem uma crise, mas que não arracha. Vamos ver, hoje aí já foi convocada uma reunião entre diretoria, comissão técnica e jogadores para lavar roupa suja. Ontem, como você falou, recebemos aí uma série de WhatsApps aí de pessoas de dentro do Cruzeiro falando que o time realmente tem um racha, que tudo começou com a chegada do Rodriguinho, né, e do Pedro Rocha também, que tirou o espaço do Rafinha, foi quando o Rafinha resolve ir embora. Aí alguns grupos aí, que tem alguns grupos que são o seguinte: Fred e Thiago Neves, são um grupo que até porque já são amigos de longa data do Fluminense. O Henrique com o Rodriguinho, até por uma questão religiosa, eles são da mesma congregação e tal, então um sempre toma as dores do outro. Certo. E ali também tem o Fábio também, que é um grande líder e tal. Fábio, que até ontem a gente nem citou, mas bom ressaltar, pela essa questão de estar chateado, inclusive pediu para não jogar, não sei, ele não jogou, né? Quem acabou agarrando foi o Rafael. E olha, né, Irlan, o grupo realmente está rachado. Né, desde o jogo pela Libertadores do Emelec, teve uma briga muito feia. Questão até de Henrique querer sair no braço com o Thiago Neves e tal. Uma situação realmente está bem pesado o clima, o ambiente está pesado e hoje realmente a diretoria vai ter que sentar com a turma e querer colocar, porque aquela coisa, só quem perde é o Cruzeiro. Foi como até a gente disse aqui ontem, tem grupos que sabem trabalhar com isso. Aquele Corinthians de Marcelinho e tal, a turma conseguia levar. O Palmeiras da Parmalat do Edmundo também tinha jogador que nós falava com o jogador, mas dentro de campo resolvia. E a gente só vê um prejudicado, que é quem? Que é o Cruzeiro. Deixa eu fazer uma colocação aqui para você, né? Que eu quero ver se eu consigo fazer essa colocação. É a seguinte. Então nós temos quantos grupos dentro do Cruzeiro? Pelo que você... Thiago Neves e Fred é um grupo. Thiago Neves e Fred. Isso. Rodriguinho e Henrique seriam outro grupo. Diz que tudo que acontece, diz que o Henrique, quer dizer, um acaba tomando a dor do outro, né? O que acontece com um acaba assim. Aí tem o Fábio, que é uma liderança, digamos, solitária ali, né? Mas é o grande líder do grupo também. Entendi. E aí o resto, o Thiago Neves também, aí agora, né, que junto com o Fred, mas também o Thiago Neves está nessa iminência de repente de sair, né, que nós falávamos, se fala lá que essa história de dengue dele, tudo é balela, ele não quer jogar para não completar 5 jogos, porque ainda espera sair do Cruzeiro espera se transferir. Mas os grandes pivôs, né, Irlan, que falam aí que a coisa começou a bagunçar, foi com a chegada do Rodriguinho e do Marquinhos Gabriel, que fala que Marquinhos Gabriel chega, já sentou na janelinha, que ele não treina bem e que tomou o lugar do Rafinha. E algumas pessoas dentro do grupo que gostam do Rafinha também tomaram as dores do Rafinha. Entendi. Então, na verdade, ali o pivô foi essa questão de Marquinhos, Gabriel, Rafinha e Rodriguinho, né? Exatamente. Porque me parece que quando o Rodriguinho chegou, o clima também não ficou bom, né? Não ficou bom também. Teve um jogo aí, inclusive, que o Thiago Neves entrou e o Mano não tirou o Rodriguinho, e daí o Thiago Neves reclamou falando que bagunçou todo o meio campo. Aí o Rodriguinho também no vestiário reclamou falando que o Thiago Neves não corre e não marca ninguém. E olha, o clima realmente está bem pesado, o Mano e a diretoria precisam agir e agir forte. A gente sabe que o Itaíra é um cara forte, a gente sabe que lá também tem o Zezé Perrella também, que participa, que também é um cara forte também de personalidade. Tem até o Marcelo Djan também, que é um ex-jogador que de repente podia, né? Já que conhece de bastidor, conhece de vestiário, pode facilitar. Vamos ver hoje à tarde essa reunião. Embora também saiu ontem em rede social também, né? Pessoas até... Aquela coisa, quando nega tal... Mas aquela história, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Muito bem, né? Bem colocado por você aí. Tem alguma coisa acontecendo, isso está atrapalhando o Cruzeiro e espera-se resolver isso hoje? Seria isso? Essa reunião, vamos ver o que vai acontecer, né? O Itaí vai sentar com a turma e vamos ver o que vai colocar lá. Vamos
Vamos ver aí, a roupa vai ter que ser lavada, fazer as pazes e né? E aquela você não precisa. Os jogadores falam muito, né? Você não precisa ser amigo, não precisa. Mas ali. Um outro time também lá, o Vasco do Romário do Edmundo, né? A gente sabe que tem várias equipes que conseguem superar, né? Essa coisa de jogador não se dá com jogador. Agora, parece que o Cruzeiro não está sabendo lidar com as estrelas, digamos assim. Ô, Mazola, e onde é que o Mano entra nisso tudo? Ou pelo menos onde é que você acha que ele deveria entrar? Pois é, o Mano, né, eu acho que isso já não seria nem partiria nem tanto do Mano, partiria mais da direção de chamar a turma. Assim, vocês não são moleque e tal, vocês têm que botar, né, todo mundo adulto, todo mundo ganha bem, todo mundo recebe em dia, e é o nome do Cruzeiro que tem que estar acima de tudo. Talvez o Mano venha a ser, acho que, o menos culpado dessa história aí, né, porque administrar ego não é com ele, né, é complicado. Acho que pro treinador tem que cuidar da parte de campo e ainda tem que cuidar do extra-campo ainda. Mas você não acha que um treinador, assim, que seja mais mão de ferro, consiga colocar os jogadores no lugar deles, não? Sim, aquela coisa, né? Se tem que detectar quem que é a laranja podre da história, é o Rodriguinho, é o Thiago Neves, é o Marquinhos Gabriel, seja lá quem for, é tirar essa laranja aí para aquela coisa para não apodrecer as outras, né? Dar um banco, dar um gelo aí em quem tá prejudicando, ou sai, né? Como parece que é o desejo do Thiago Neves de sair. Agora, do jeito que tá, que a coisa não pode ficar. Tá certo. Então tem reunião hoje à tarde. Hoje à tarde tem reunião. E o Cruzeiro tem... Só o jogo no final de semana agora, né? Tem uma semana para refrescar. Tem. Vai enfrentar a Chapecoense no final de semana. Tá certo, no Independência domingo. Muito bem. Mais notícias aí? Olha, a notícia triste, né, Irlan? Ontem foi a morte do Niki Lauda, né? Do tricampeão. Ele que... Na década de 80, que sofreu um acidente, que já teve uma boa parte do corpo queimado. Niki Lauda começou a correr em 1971, né? Ganhou um campeonato em 1974 e o bicampeonato em 1976. E em 1977, ele, numa disputa com o... assistiu o filme, né? Rush, a emoção. Me esqueci o piloto, né? No circuito de Nürburgring, na Alemanha, né? Ele sofreu um acidente, queimou 70% do corpo, aspirou gases venenosíssimos e 6 meses depois estava correndo e perdeu o campeonato por apenas 1 ponto. Então, assim, era apaixonado, era aficionado por correr. Sim, tanto, né, que pela Fórmula 1. Era agora um cartola, né? Trabalhava em equipes de Fórmula 1 e tal, no bastidor. Infelizmente aí o Contém acabou deixando. Em 1985 ele voltou a correr e ganhou sua última prova, né? Foi tricampeão pela McLaren já, né? Os outros 2 títulos ele ganhou pela Ferrari. Em 1994, já atuando dos bastidores, foi ele quem chamou o Ayrton Senna, depois da morte do Ratzenberger e do... É isso mesmo? A morte do Ratzenberger. Isso, né? Ele para poder liderar os pilotos ali, né? E o Senna terminou morrendo, né? Já naquela temporada, naquele mês final de semana, né? E já ele fez um transplante de pulmão, né? No mês de julho do ano passado. E acredito que já em decorrência dessa situação do acidente dele, do acidente lá. Assisti o filme foi muito exato, foi muito coerente, mas o Niki Lauda era um aficionado, né, por correr. Isso. Ele gostava de correr, né? E foi operado inclusive pelo Ivo Pitangui na ocasião do seu acidente, que era um grande famoso. É lamentável a morte aí do nosso querido Niki Lauda. Exatamente. Então vamos passar lá, que hoje parece que você não tá muito papo, não. O papo hoje tá curto com você, meu Deus do céu. 8h44. Você sentindo falta de PC, Deve ser saudade do PC. Ai, meu Deus do céu. PCzinho do céu, vem logo. 8h44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as últimas notícias. E vamos falar também, né, na volta, nós vamos trazer aí para o nosso teleouvinternauta um assunto muito interessante, né? Que a Emater realizou um concurso estadual de qualidades do café em Minas Gerais. Depois do café, nada mais jornal apropriado. Exatamente, né? Então houve aí um recorde de amostras, né? Avaliadas com destaque para a produção da agricultura familiar. Aí a gente vai ficar sabendo disso depois do intervalo, tá bom? Okay. Então tá bom, tá certo? Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.
Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax. Proteção máxima. Protemax. Proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax. Proteção máxima. Protemax. Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, 8 horas mais... Agora sim, 8 horas mais 48 minutos, 8h48. Você está conferindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. E a gente dá sequência às nossas informações ali, colhidas pela sempre competente jornalista Leila Santos, que está sempre aqui trazendo as informações pra gente aqui, tá certo? Muito bem, vamos falar aí agora sobre estão abertas as inscrições para 5 cursos de graduação da Unimontes na modalidade à distância, com oferta em 24 cidades e realização por intermédio do Centro de Educação à Distância da Unimontes, no convênio com a Universidade Aberta do Brasil. Ao todo são 869 vagas nas licenciaturas em Educação Física, Geografia, Letras, Inglês, Letras Português e Pedagogia. As inscrições podem ser feitas a partir de 27 de maio, com prazo até 25 de junho, somente pelo portal eletrônico www.ceps.unimontes.br. As provas serão aplicadas em 18 de agosto. Podem se inscrever candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. O valor da inscrição é R$ 100. O candidato deve preencher a ficha de inscrição e, após efetivar a operação, imprimir o comprovante. Muito bem, são 8 horas mais 49 minutos. Olha, a Emater realizou aí um concurso estadual de qualidade do café em Minas Gerais. Houve recorde de amostras avaliadas, com destaque, Mazola, para a produção da agricultura familiar. Então, em Minas Gerais, né, tem uma coisa acontecendo muito legal e interessante, que é a agricultura familiar aí na cultura do café, o que é muito bom, né? Sim, é muito bom, né? Os pequenos
agricultores, né, que Isso, estão aí, que exatamente. conseguem aí fazer e pelo visto aí, café de qualidade, né? Exatamente. Isso é que é o mais importante. É o que você vai conferir agora aqui, né, nessa matéria que a gente separou para você, tá certo? O aroma de café exala pelas montanhas de Minas. Ele compõe a nossa paisagem, faz parte dessa identidade acolhedora do mineiro, que sempre tem café quentinho para servir. O estado é o maior produtor do grão do mundo. E daqui não sai apenas quantidade, mas, sobretudo, qualidade. Para avaliar e incentivar a produção de primeira linha, há 15 anos o governo de Minas Gerais, através da Emater, promove o concurso estadual de qualidade dos cafés de Minas Gerais, uma realização em parceria com a UFLA, FAEP e Instituto Federal do Sul de Minas. Ao longo desse período, foram mais de 19 mil amostras de café avaliadas, um espaço único de visibilidade dos cafés mineiros, com destaque para a produção da agricultura familiar. Só este ano, 1.893 amostras de cafés foram inscritas no concurso, um recorde. Elas passaram por uma análise física e sensorial. Ao longo do processo, os juízes provaram mais de 16.500 xícaras de café para selecionarem os grãos mais finos e exóticos do estado. O concurso é um dos pilares do Certifica Minas Café, o maior programa de certificação de propriedades cafeeiras do Brasil. Realizado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Emater e o IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária. Pelo programa, os produtores recebem assistência técnica que aborda desde o sistema de produção até a relação de trabalho. São 103 itens verificados para conseguir a certificação. O Certifica Minas, como ele é uma certificação de propriedade, ele foca muito a gestão, as boas práticas, o fazer direito. Isso é muito positivo. Eu tenho exemplos de propriedades aqui que se certificaram, que hoje elas produzem praticamente 3, 4 vezes mais do que produziam, às vezes na mesma área. Eu entrei no Certifica Minas, que era uma certificação de propriedade, que já me deu uma visão, mudou a visão da parte de gestão. A gente não tinha gestão nenhuma da lavoura, não sabia processo de poda, a gente aprendeu na parte administrativa, muita coisa, e deu uma visão muito boa para mim. A Emater leva o Certifica Minas Café a mais de 2.000 propriedades em diferentes regiões do estado. A cadeia de valor do café é uma das agendas estratégicas da empresa, atendendo a mais de 40 mil cafeicultores familiares. Pioneira no país, a Emater de Minas Gerais segue há 70 anos, lado a lado do produtor rural a todo tempo. Muito bem, tá aí então, né, Mazola? É importantíssimo essa produção de café, é importantíssimo isso também para Minas Gerais, né, que continua sendo um dos grandes produtores. Isso, inclusive ele, como foi falado na reportagem, né, que muitos que começaram até como pequenos, até já duplicaram até a sua produção, né, isso aqui é bacana, e como falou, que a Emater aí até se preocupa muito, não tanto até com a quantidade, mas também com a qualidade dos grãos, com aquela coisa assim, né, do café aí mineiro que é exportado aí, o melhor café aí do Brasil, né? Exatamente, né? Muito bem, né? Vamos à nossa última notícia aqui. Olha, em todo o mundo estima-se que 5 milhões de pessoas vivem com a doença de Crohn e a colite ulcerativa, doenças que afetam diretamente o sistema digestório, com inflamação no tecido intestinal, resultando em lesões e sangramentos frequentes. No Brasil ainda não existem estatísticas oficiais, né, sobre doenças inflamatórias intestinais. Para conscientizar sobre o tratamento e prevenção dos males ligados ao sistema digestivo, né, será realizado um mutirão de saúde neste sábado, dia 25 de maio, na Praça Dr. Carlos, de 8 a 1 da tarde. O evento faz parte das ações no Maio Roxo, mês escolhido para lembrar sobre a doença inflamatória intestinal, celebrado em diversas cidades do país e do mundo, ok? Então, no próximo sábado, de 8 a 1 da tarde, a realização do mutirão aí em relação ao Maio Roxo, ação principal
para a conscientização sobre doenças inflamatórias do intestino, Mazola. Sempre é bom que às vezes as pessoas até desconhecem, né? Que às vezes tem até algum problema, pensam que é uma bobagem, que é uma coisa assim, mas às vezes é um problema sério mesmo, né? E sempre na Praça Dr. Carlos sempre acontece esse tipo aí de evento e não custa nada, né? Ir lá e verificar se... Geralmente porque tudo que é diagnosticado no começo é mais fácil de se tratar, né, Irlanda? Exatamente. Então, vamos nos conscientizar. Mais pra frente nós vamos trazer outras informações. Deixa eu mandar um abraço aqui para um grande amigo meu, né? O Lauro Roque. Ele tá lá em São Vicente, em São Paulo. Tá assistindo o Depois do Café, diretamente da nossa querida São Paulo. Assim como as meninas, também, né? Exatamente, as irmãs lá, Rosana e Rosângela, sempre ligados aí também. Exato. E já antes de finalizar, tem palpite? Tem jogo palpite, hoje, né? Diga lá. Não quer dar primeiro não? Para depois dizer Posso, não tem problema não. Então o jogo de hoje vai ser 1-0 para a equipe do União Calera, mas o Atlético vai reverter essa situação aqui, mas o time lá vai vencer hoje. Eu acho que o Atlético, 2-1 Atlético, né, que é o resultado padrão do Galo, 2-1. Resultado padrão é ótimo, viu? Excelente. Tá certo então. Olha, Lauro, um forte abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência desde aí de São Paulo. Quero mandar também um abraço para Efigênia, também é de São Paulo, também tá assistindo a gente aí. Tá certo? Mandar um abraço pro pai do agente de saúde que também nos assiste. Pra dona Terezinha lá também da rua Monte Castelo, pra todo mundo que tá ligado na gente. É isso aí, gente. De volta amanhã aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Tchau, gente. Até amanhã. Você conferiu Depois do Café, pela sua Estúdio 20 Rádio Web.